Olá, NCDcast no ar, direto do NCD Summit, e o nosso bate-papo por aqui é sobre simplicidade e tijolo. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a casa que venceu o prêmio Arquideio. E para nossa conversa nós trouxemos a arquiteta Joana Magalhães e a conselheira do CAL, Eliane Castro. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Bom dia, obrigada. Bom, eu gostaria de conversar com vocês, Joana, como é que foi esse processo construtivo? Como é que surgiu a ideia da casa? Então, o Cadu dos Anjos, né, a gente já tinha feito para ele o projeto do Centro Cultural, que ele gere lá no aglomerado da Serra, o lá da Favelinha, que é uma região dentro do aglomerado, que é o maior de Belo Horizonte, é o maior do Brasil, se não me engano. Então uma grande comunidade em que o Cadu tem essa presença cultural e que a gente se conheceu por conta de outros projetos, né, paralelos, e se colocou à disposição para ajudar lá na reforma do Centro Cultural. E nesse caminho ele tinha um terreno perto, numa outra área ali do aglomerado, e ele nos chamou para ajudar também a fazer esse projeto. E foi isso, assim, ele muito ligado, apesar de ser uma pessoa super viajada e que tem uma capilaridade internacional e nacional, ele é muito ligado à raiz dele, ao aglomerado, à comunidade, e a ideia era ter sua casa lá e com a cara da comunidade, não perder, né, não sair de casa. Ele queria um espaço confortável, mas lá onde ele já vivia, e trazer, em vez de sair para montar um espaço legal, trazer o que tem de legal do asfalto, como ele diz, né, lá para a comunidade dele. O projeto começou em 2018, ele foi concluído em 2020 e ele é um processo criativo de um coletivo, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, o coletivo, como é um projeto que foi sendo feito aos poucos, junto com o Cadu, junto com os outros arquitetos do escritório, a gente foi montando enquanto mesmo doação de trabalho. Então, todo mundo que quisesse entrar, né, que quisesse se doar, participou. Então teve muita gente envolvida. A gente começou o processo, eu e o Fernando Maculan, e depois, né, tiveram várias pessoas, desde fornecedor de material, calculista, arquitetos, outros arquitetos que ajudaram. Então o processo foi muito rico porque foram várias mentes, várias mãos envolvidas. E a casa no Pomar do Cafezal, ela foi a única que venceu o prêmio, que tinha um impacto social. Eliane, como é que vocês percebem essa mudança de paradigmas? Há muito tempo, né, a gente está tentando mudar a cara da arquitetura no Brasil, de tirar esse estigma de que a arquitetura é só para rico, né? E a arquitetura é para todos, a arquitetura é para todo mundo. Então, quando vence um projeto desse, mostra para o mundo que a arquitetura realmente é para todos e precisa ser mais difundido, né, do que é hoje. E a gente tem uma quantidade de arquiteto muito grande no Brasil, a gente tem uma quantidade de gente necessitando de arquitetura e ela não está chegando. Então, a gente, quando consegue um projeto desse ganhar, a gente consegue mostrar que tem essa lacuna e a gente precisa vencer. Mas esse processo também não é simples, né, Joana e Eliane? Como é que o projeto ele mostra que existe um olhar diferenciado para a periferia e que é possível, mas não é simples, ele não faz parte do cotidiano, como a Eliane comentou, né? Como quebrar essa barreira? Como fazer de forma sustentável, exatamente, né? Porque uma coisa é ser junto, um amigo, Cadu, que é uma pessoa que tem uma capilaridade, conhecer alguém e fazer um projeto, outra coisa é você conseguir multiplicar isso para várias pessoas. Exatamente. Né? Então, em termos de como que as políticas públicas, né, junto com o CAL, tem a lei da ATES, né, que é
assistência técnica para habitação de interesse social, como que a gente consegue viabilizar que o arquiteto consiga entrar nesse meio, né? Que não seja só doação de quando pode, mas que isso seja realmente um direito e que seja formatado de uma forma sustentável para o arquiteto que está fazendo o trabalho e também para o cliente que está recebendo aquilo, para ele se entender como cliente, como agente que decide. Porque muitas vezes, quando a gente está doando um trabalho, quem está recebendo não se sente à vontade para poder realmente colocar os seus desejos e vontades. E isso é importante na arquitetura, né? A lei existe, mas ela ainda não está sendo bem utilizada, eu diria, né? Ela ainda, até o poder público ainda não está sabendo como utilizá-la. Nós, dentro do CAL, temos a parte da comissão de ADIs, mas também ainda estamos engatinhando. Todo mundo está aprendendo junto. Muito novo, né? Ainda muito novo. Então, assim, a lei já é um passo bom, que ela é lei e precisa ser feita. Como fazer, ainda a gente está aprendendo. A gente ainda precisa muita coisa, precisa de muita colaboração ainda para a gente conseguir chegar, não só do poder público, mas do privado e da parte dos arquitetos, do CAL, das instituições. A gente precisa desse apoio para que a gente consiga chegar em que a lei seja efetiva, porque hoje ela só existe, mas ser efetiva mesmo ela ainda não é. Como que ela vai ser aplicada, né, de uma forma bacana. A Casa do Cadu ser premiada, eu acho que trouxe à tona esse olhar. Exatamente. Em 2015, a gente teve uma casa premiada no Arquidaily também, que teve talvez uma repercussão um pouco menor, porque a internet não era tão movimentada, né? Que é do Territuma, que teve essa expectativa, mas que a coisa depois morreu. Então, assim, o interessante agora é pegar essa onda, né, e essa visibilidade que teve com esse prêmio. Então, 2015 a coisa esmaeceu, vamos ver se 2023, agora com a ATES e com tudo isso, não deixar morrer, mas entender como. É importante as pessoas saberem que a lei existe. A gente teve uma reunião com o pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte, que eles estavam realmente montando uma comissão de como viabilizar as melhores formas. Eles chamaram alguns escritórios de arquitetura e de engenharia que já trabalham, né, com esse tipo de prestação de serviço, ou mesmo organização não governamental, e para tentar alinhar. Você vê que é uma coisa muito nova e que precisa ser feita em conjunto, né? Esse conjunto. Não, e aí colaborando, até a percepção do Cadu foi muito importante nesse processo, né? E aí a gente até tirou uma frase que ele disse: ao ganhar visibilidade, me aproximei dos arquitetos Fernando Maculan e Joana Magalhães, que tiveram a sensibilidade de imaginar um projeto fantástico de uma casa num terreno da minha família. Então, Joana, na verdade, a lei existe, existem arquitetos profissionais que estão... tem essa vontade, mas também como passa... que a gente chega em quem precisa. Exatamente. Que é isso, o Cadu, ele teve uma visibilidade, ele tem, né, ele comunica, ele é das mídias sociais, então ele tem essa facilidade, mas que é uma minoria, né, assim, uma pessoa que vai ter esse contato. Ele se aproximou da gente por conta de contatos mesmo de trabalho, da mídia, né, ele é conhecido, mas e todo mundo que está ali em volta? Como que a gente consegue multiplicar isso de uma forma sustentável e respeitosa? Exatamente. E a casa foi construída num terreno, numa viela bastante íngreme, né? E precisou também de todo um processo criativo que conseguisse inserir a casa. Isso também é um desafio, né, Eliane? Como é que você... Sempre na arquitetura, qualquer morro, não importa qual é a classe social, qualquer morro é um desafio pra gente na arquitetura. O que mais tem em Belo Horizonte? Aqui também. Então, assim, a gente sempre tem essa dificuldade, o terreno sempre é a dificuldade principal, né? Não tem como a gente pensar só em terreno plano. Mas é algo que tem que se vencer, não tem, faz parte da arquitetura isso do dia a dia. Você tem que se vencer o terreno, não adianta, ele não pode te vencer, né?
Mas até no processo, ele é um terreno íngreme, né? E dentro de uma comunidade. Então, alguns fatores de acessibilidade, tudo isso precisou ser levado em conta, né, Joana? Como é que foi? Sim, os vizinhos são todos muito próximos, né? Então, assim, ele mesmo, a casa do Cadu, foi inserida ali muito perto de outras casas. Então, tem esse cuidado de você estar fazendo sua casa para eu não tampar a janela do outro, a iluminação, porque não é um projeto que você tem uma aprovação na prefeitura, que você tem uma regra ali daquela área De afastamento. de afastamento, né, de iluminação, e mesmo porque senão você não faz, porque é tudo muito pequeno, tudo muito junto. Então, o desafio é fazer um espaço de qualidade, mantendo e guardando iluminação e ventilação natural e preservando também quem já está lá. E daí a pouco, se alguém construir ali embaixo, ali do lado, também você conseguir manter essas qualidades ambientais do projeto. Então, eu acho que é o maior desafio. Eu queria comentar uma coisa sensacional do projeto, que eu cresci com as janelas essas, né, de ventilação, da basculante, e a gente viu ela praticamente desapareceu, né, da arquitetura. E ela é sensacional, porque quando chove, principalmente aqui, que chove absurdo, você pode deixar essa janela aberta, porque a ventilação continua. E esse tipo de janela, ela praticamente desapareceu, né? Ela não tem mais o glamour, né? Não tem glamour, porque tem muito isso. Do que é glamour? Glamour é você ter um espaço confortável e saudável, né? Exatamente. Isso que é, assim, no meu ponto de vista, o glamour. Não é o reboco, não é o revestimento. Aqui não é tão quente, mas, por exemplo, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, ela de Minas, são estados mais quentes. Então, quando chove, fica mais quente ainda. Uhum. Então, você precisa dessa ventilação para ela continuar circulando, né? Então, aqui ainda a gente tem essa coisa de quando chove, refresca, né? Para lá, a gente não tem muito isso. Então, eu sinto falta isso, sabe? Pô, tá chovendo, mas não tá entrando um ar, não tá entrando um vento. E não só essa janela, mas essa janela tem o artifício, que ela tem as básculas, mas ela é um pano que corre. Então, você pode fechar todas e correr toda a báscula. Tem só um guarda-corpo, onde é térreo. Você já sai, vira uma porta, mas você tem essa opção de ser uma báscula, mas também correr aquele pano e ter uma abertura total. Então, isso é importante. E fora alguns tijolos que foram usados como cobogó também, para ter uma iluminação. Isso é interessante de pensar que é uma esquadria muito mais barata do que tem hoje no mercado. E o pensar arquitetura nessa parte de ATIS, principalmente, não é só fazer um projeto a planta e a estrutura, mas é pensar nos detalhes de que vão ser bons para o projeto, ter a basculante, ela poder abrir e virar uma porta. São detalhes que fazem a riqueza do projeto. Isso todo mundo precisa. E num projeto desse, eu acho que precisa mais ainda. Quando a gente começou o nosso bate-papo, a gente falou de tijolo e simplicidade, né? Porque o projeto, até no conceito, na defesa do projeto, vocês falam muito disso. E aí, colaborando com o que vocês comentaram, vocês usaram materiais construtivos que são característicos da periferia, até para não tirar, né? Mas isso não tirou a ideia de que pode ser uma casa confortável e também uma casa bela. Né? Então, mas é um grande desafio, não é, Joana? A gente tem muitos preconceitos, né? E essa coisa de tá na moda, tá no que está acontecendo de novo, a gente está sempre muito atrás do que está em voga. E às vezes você voltar um pouco para trás, pegar o conhecimento de quem já construiu lá atrás, faz sentido, né? Não são técnicas e materiais que fazem sentido e que têm um porquê. Então a gente voltar de vez em quando ali para trás para entender quais são e revisitar e trazer novas funções para aqueles materiais, né? E tratar eles de forma diferente, você pode estar criando aí uma nova tendência, inclusive, né? Então, deixar de ficar tão preso no que está saindo. Eu tenho que seguir o que está em voga. Vão tentar voltar, às vezes, um pouquinho para trás para conseguir usar materiais que já
estão no mercado há mais tempo, que são mais baratos, principalmente para esse tipo de construção. O tijolo, a forma como vocês usaram o tijolo deitado, achei também extremamente inteligente, porque dá um conforto térmico maior dentro da casa. Porque normalmente você vê aquele tijolo de 6 furos, ele é usado em pezinho, assim. Só que ele é muito estreitinho. E eles usaram ele deitado, dando uma extensão maior, e faz com que esse colchão de ar que tem dentro deixe a temperatura da casa melhor. Então, assim, eu achei... É um produto comum, mais barato que existe. Então, você vai gastar uma quantidade maior, mas ele é um isso, produto mas mais ele é um barato. produto que é mais barato e que a mão de obra que está ali, que vai construir, conhece bem e vai fazer. Então, a gente tem não só a acústica e a térmica que ficam melhor, mas tem também até a estética, que você tá já com tijolo do tamanho do pilar. Então, você tem um alinhamento e uma forma de construção que eu crio menos incompatibilidade entre materiais, que você não precisa de 1 milhão de acabamento para o negócio ficar bonito, porque você já pensou, já está modulado, os módulos de 3 metros, você vê que não tem muito corte no tijolo, então tudo foi pensado para... vou gastar mais tijolo porque é deitado, mas vamos fazer uma paginação que eu tenho menos perda. Então é tudo uma matemática que vai entrando de custo-benefício para poder viabilizar uma construção. Eliane, tendo o exemplo de Belo Horizonte, como você percebe ou enxerga exemplos como este em Santa Catarina, como entidade? De que forma a gente pode tirar lições e aprendizados e aplicar no estado? Como entidade, assim, dentro da ATIS, né, a gente teve alguns planos do que fazer com a nossa comissão de ATIS. Então, houve primeiro um concurso de projeto de projetos de ATIS, e que ganharam alguns projetos excelentes, né, que foram para algumas prefeituras, estão analisando ainda de como usar, porque aí vem aquele problema, tem um projeto, tem um arquiteto, como usar. Aí a gente fez uma parceria com a prefeitura de Chapecó, foi a primeira, para a gente viabilizar lá dentro. Então, toda a comissão de ATIS foi conversado, foi feito todo um projeto, um acordo assinado com eles. Então, a gente está engatinhando no estado, né? A gente não chega... Estamos chegando dentro de algumas prefeituras, mas ainda são poucas prefeituras que se abrem para a gente entrar para ajudar com essa lei, né? Mas aquelas que estão atrás da gente, a gente está tentando ir e fazer. O projeto de Chapecó é um projeto parecido com esse de Belo Horizonte, que a prefeitura está fazendo. Então, assim, a gente acredita que vai ter frutos mais para frente. Quais são os principais pontos que a gente ainda precisa evoluir aqui no estado em relação a uma arquitetura nas periferias? Acho que o principal é o poder público, né, se unir, né, em relação à lei. Não dá para fazer sozinho, isso é inegável, ninguém consegue fazer sozinho. Ela tem que se unir ao poder público, poder privado, a iniciativa privada e as entidades, seja o CAU e a B, tem que se unir, porque sozinhos a gente não consegue. A gente consegue até montar alguma coisa, mas sempre vai estar faltando essa comunicação, como chegar nos profissionais, como esses profissionais chegarem até lá. Então, essa união é que vai fazer com que a assistência social chegue mesmo de fato. Joana, o que você conviveu, né, em vários momentos com a comunidade também durante esse processo de construção da casa, né? Que lições, o que você aprendeu com as pessoas da comunidade que você leva para sua vida e para sua carreira e que você gostaria de compartilhar? A maneira como eles vivem o espaço público e o privado é muito bacana, né? Você vê, as ruas são estreitas, eles compartilham muito muro com muro, janela é perto, então existe um respeito pelo espaço. Andando de carro, de moto, ônibus, um espera o outro passa. Se eu for construir minha casa, minha janela está ali do lado do outro, mas com o respeito de como que eu vou estar trabalhando ali dentro. Então, acaba que pela falta de espaço, de recurso, eles conseguem socialmente as pessoas administrar aquele espaço de um jeito muito, muito bacana, muito generoso.
né? Você vê assim que um trânsito na cidade, no asfalto, é um buzinando para o outro, lá não. Vamos esperar, um passa, outro passa, está na hora de quem se conversa. Então, é uma comunidade, eles se fortalecem, isso é muito bacana. E eu acho que é isso que eu acho que as entidades e o governo têm que fazer, porque a lei garante que quem não tem condição de pagar um projeto de arquitetura, de ter né, uma assistência técnica para reformar sua casa, para ter seu espaço salubre, confortável, consiga esse serviço via, né, governo. Então, como que as prefeituras vão se organizar, que dinheiro é esse, de que forma que eles vão oferecer esse serviço. Isso ainda está sendo construído. Lá em Belo Horizonte a gente teve essa reunião com a prefeitura, junto com IAB e CAL também. É legal, às vezes, até entre CAUs, né, ter essa conversa. Essa troca, né, porque realmente é um desafio enorme, mas tem que começar, tem que ir fazendo. E eu acho que é igual lá na comunidade, um ajudando o outro, respeitando o outro, fala assim, não, então vai aí você, se precisar de ajuda aqui. Então tem que ser uma coisa muito unida e generosa para conseguir andar de uma forma bacana. E não ser esquecida, né? Que eu acho que agora é isso. E como a Joana falou, né, de iniciativas, CAL, IAB, ASBE, ABD, todas as entidades unidas, né? Hoje, Eliane, o que o CAL, quais são as frentes do CAL no estado nesse sentido, para trazer essa acessibilidade para as pessoas? O CAL, não são todos os CAUs que tem, mas o CAL Santa Catarina, por acaso, tem, que é o CEAL, que é onde tem todas as entidades dentro do conselho, e a gente consegue, dentro dali, conseguir aprovar algumas coisas e algumas ações. Não são todos os CAUs dentro da federação que conseguem ter o CEAL, porque tem estado que não tem ASBEA, tem estado que não tem o IAB, tem estado que não consegue manter isso. Nós temos a comissão de ATIS, né, que consegue fazer essas parcerias com as prefeituras e lançar os projetos. Como a gente falou, ainda é algo a ser começado a conversar, porque estamos engatinhando, já começamos, mas ainda falta muita coisa ainda para a gente ir para frente. A ideia é de que dos próximos concursos, o que venha das comissões de ATIS, é que seja um pouco mais efetivo, né? A gente ainda ficou analisando, esse ano a gente foi ver propostas do Brasil inteiro, desde Manaus, Maranhão fez algo muito interessante com as entidades, prefeitura e entidades. Então a gente começou a analisar, de ver o que está sendo feito no Brasil, para poder a gente ver o que a gente pode fazer daqui para frente. E por falar em daqui para frente, jornalista é curioso, né? Então, Joana, tem novos projetos surgindo nesse sentido? Então, a gente tem uma casa que eu até apresentei na palestra, que está em construção, que é numa outra comunidade de Belo Horizonte. E estão aí em parceria, conversando com a prefeitura e até com o Bruno Cabeça, que é lá do Morro do Papagaio. Ele é da associação de bairro, né? Ele é presidente da associação, de encontrar meios de trazer essa assistência técnica para mais gente, né? Que não seja apenas Cadu, amigo do Maculão, Cabeça é meu amigo, a gente vai fazendo. Como que a gente faz isso de uma forma concisa, né? E que todo mundo, de uma forma saudável, né? Para todos. E eu acho que estamos engatinhando também nisso, né? E também pedindo ajuda nessas reuniões com a prefeitura, com o CAL, IAB, a gente faz parte das ASBEA também, então a gente vai conversando, mas é um assunto que é urgente, caro, e que a gente tem que começar. Então a gente vai fazendo, ainda vamos errar um pouquinho, mas continuamos fazendo, mas devagarinho, né? Porque não é uma coisa que você tem como fazer, vou fazer um monte de projeto, começar a fazer. Acaba sendo muito pontual. Muito. O desafio é como que a gente deixa de fazer isso um caso pontual e consegue que a lei, ampliar. Ela diz que tem que ser feito, mas ela não diz como. Então ela nem diz por onde. Então todo mundo está tentando descobrir como fazer, por onde começar,
Então, tem algumas iniciativas e a gente está todo mundo fazendo a mesma coisa, estudando essas iniciativas que começaram para ver o que deu certo, o que deu errado, e aí, a partir daí, começar uma nova, né? Mas ainda é tudo muito recente. Esse que é o problema, tudo muito recente e a gente está aprendendo. Não pode não fazer. Não fazer, como, não pode não fazer. Exatamente. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, teríamos um dia inteiro para conversar. Queria que, para quem está nos ouvindo e até nos vendo, Joana, o que você deixaria de mensagem? O que você diria a partir da tua experiência e para as pessoas refletirem, para a gente sair com um momento assim, vamos parar e pensar sobre? Eu acho que é o que eu falei no começo, né? Pensar, ó, que bacana, tem uma casa na favela que, né, tá aí conhecida no mundo, foi premiada internacionalmente. Como que a gente pode, né, trazer isso e não deixar morrer? Não é uma exceção, é um caso que aconteceu, e como que isso começa a ser realidade e não um ponto que, olha, aconteceu isso e pronto, daqui a pouco isso acaba. Como que a gente consegue fazer? E queria também convidar as pessoas a conhecerem iniciativas que já existem. Tem a ONG da Arquitetura na Periferia, que é lá de Belo Horizonte, que é uma ONG de mulheres que dá o curso de capacitação para construção, reforma, então dá uma autonomia para as mulheres mães solos que precisam que reformar. A maioria, né? Porque é isso, né? Quem que vai reformar? Então tem as pedreiras, elas começam a conseguir ter controle do espaço da casa delas, porque estão tendo essa capacitação. Então o meu escritório Hemisfério, a gente é empresa parceira, a gente, além de fazer projetos quando a gente, né, consegue, de estar atrás, de entender como que a Artes pode fazer parte do escritório de uma forma sustentável, a gente colabora com essa organização que já funciona e funciona muito bem. Então, acho que é não só descobrir novos caminhos, mas também apoiar quem já está fazendo e está fazendo bem esse papel. Eliane, e em termos de Santa Catarina, para os seus colegas, o que você diria para a gente refletir, para a gente sair daqui pensando? A gente não pensar só dentro do escritório, pensar fora do escritório um pouco também. Eu acho que a gente se deixar, a gente vive só o escritório e esquece um pouco o mundo fora. Então, assim, começar a olhar para fora do seu escritório. Mas eu sei que é difícil, que, como ela já falou até na palestra, sair de dentro do escritório, do seu tempo, que você fica até meia-noite num projeto, é complicado. Mas eu convido os arquitetos a pensarem um pouco fora do escritório. Participar das instituições, principalmente, já é uma ajuda, né? Seja as BEA, EAD, né? Do CAL, então, assim, mas pensar fora do escritório, tentar pensar na arquitetura como um todo para a cidade. E convido as prefeituras a procurarem a gente também, o CAL, para poder conversar sobre a TISC, isso também a gente está ali à disposição, né? É isso. Muito obrigada por vocês participarem dessa conversa, de trazer esse conhecimento e principalmente todas essas reflexões. Foi muito importante tê-las nesse episódio do NCDcast. Obrigada, foi um prazer. E assim termina mais um episódio do NCDcast. Até o próximo!